Vamos começar mais uma resolução de exercícios de cálculos químicos. O exercício de aprendizagem número 3. Observe que nesta questão, a questão pede para determinar a massa atômica do elemento X. Então, é uma questão bem direta, determinar a massa atômica do elemento X, sabendo que ele apresenta 3 isótopos. Ok? O isótopo X15, né, com abundância de 5%, o isótopo X16, com abundância de 92%, e o isótopo X17, com abundância de 3%. Então, é uma questão bem direta, apenas realmente para aprendizagem, para o desenvolvimento e aplicação de fórmula. Então, como foram dados 3 isótopos e a abundância, basta você pegar os valores e jogar na expressão da massa atômica do elemento. Então, você tem aqui a expressão da massa atômica do elemento, ok? A massa atômica do elemento é dada pela massa atômica de todos os isótopos, isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3, multiplicado pela abundância de cada isótopo. Tudo isso dividido por 100, uma vez que o total de abundância é sempre 100%, não é isso? Então, nós já vimos isso durante a aula. Substituindo os valores que foram dados na fórmula, você tem 15 vezes 5, 16 vezes 92 e 17 vezes 3. Tudo isso dividido por 100. Deste momento em diante, você tem apenas desenvolvimento matemático. Não erre a conta que você chegará no valor correto, ok? Então, fazendo o desenvolvimento, você vai ter o valor da massa atômica do elemento X, valor de 15,98. Observe que o valor ele se aproxima mais do 16, né? Isso, 15,98. Então você tem o 15, o 16 e o 17. Notem que foi usado, outra coisa importante, foi usado o número de massa, tá ok, nessa questão. Toda vez que a questão não dá a massa atômica real, mas você tem o número de massa, você pode fazer esta opção e usar o número de massa, uma vez que o número de massa ele se aproxima da massa atômica real do elemento, né? Então, como há essa proximidade, você pode usar o número de massa como se fosse um arredondamento, certo? Então, a questão fica até mais fácil usar o número de massa do que a massa real do elemento, do isótopo, ok? Então, o valor é 15,98, mais próximo do 16, não é isso? 15,98, próximo do 16, justamente porque a abundância do 16 é maior, 92% na natureza. Ele tem a maior quantidade do elemento X, é do isótopo 16, tá certo? Então, passando para a próxima questão, uma questão já de processo seletivo, né? Uma questão que caiu em vestibular, Universidade Federal, tá? Do Rio de Janeiro, acho que é do Rio, tá? Um elemento M, tá? Então, note que essa questão, o elemento M apresenta os isótopos 79 e 81. Então, ele falou que o elemento M tem 2 isótopos, 79 e 81. Sabendo que a massa atômica do elemento é 79,90 U. Então, percebam que ele deu a massa atômica do elemento já calculada, 79,90 U. Determine os percentuais de cada isótopo do elemento M. Então, essa questão é uma questão de nível já, não é um nível básico, já é um nível mais avançado devido ao desenvolvimento matemático, mas é uma questão típica, é comum de cair. Então, vamos fazer o desenvolvimento dessa questão. Observe que ele deu a massa atômica do elemento calculada. Então, você tem os 2 isótopos. O que falta é justamente o percentual, a abundância, né, de cada elemento, aquela porcentagem que é dada, tá? Natural. Então, você tem aí a abundância para determinar. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você jogar os valores que você tem na expressão do cálculo da massa atômica do elemento, aquela expressão já até manjada para a gente. Massa atômica do elemento é igual a massa do isótopo 1 vezes a sua abundância, mais a massa do isótopo 2 vezes a sua abundância, tudo isso dividido por 100, ok?
que é a soma de todas as abundâncias. Isso aqui é até importante. Então, fazendo a substituição, então, veja, vamos substituir o valor que ele deu aqui na equação, tá certo? Então, substituindo, você vai ter a massa atômica do elemento, está aqui, ó, massa atômica do elemento, tá certo? Você tem a massa do primeiro isótopo, então, vou dizer que o primeiro é esse 79 aqui, ó, a massa atômica dele, novamente eu estou usando o número de massa, porque pode, quando você não tem a massa real, você usa o número de massa. Então, número de massa 79, tá? Vezes a sua abundância. Notem que eu não tenho abundância, justamente o que eu tenho que determinar nessa questão. Então, eu vou deixar como A1. Poderia chamar aqui de X, de Y, aí fica a critério de quem vai desenvolver a matemática, tá certo? Vou deixar como abundância 1. Mais, né, olha, a equação aqui, a massa atômica do outro isótopo, o outro isótopo é 81, veja bem, tá? O número de massa dele, não é isso? Você substitui aí 81 vezes, novamente, a abundância dele, que nós não temos novamente. Então, eu vou deixar como A2. Tudo isso dividido por 100, tá ok? Então, aqui termina, certo? Os dados da questão, aquilo que você tem da questão. A partir desse momento é desenvolvimento matemático, tá? Então, por isso que a questão é de um nível um pouco mais elevado, justamente pelo seu desenvolvimento matemático. Então, você tem essa expressão que ela pode ser ainda resolvida, melhorada. Então, vamos desenvolver, tá? Primeira coisa, eu posso passar o 100 aqui para o outro lado, né? Isso, já que ele está dividindo. Ele passa multiplicando. Então, se você fazendo isso, você vai ficar com, tá? Isso aqui multiplicando, você vai andar com a vírgula duas vezes. Então, você vai ter 7.990, tá certo? Então, você vai ter esta expressão aqui, olha. Ela só foi ajeitada aqui para ficar melhor a sua visualização. Esse 79 ficou para esse lado, para o outro lado, né? Foi passado para o outro lado. E essa parte aqui foi colocada desse outro lado, tá ok? Apenas isso. Mas é a mesma expressão. Então, você fica com 79A1, olha aí, tá? Mais 81A2, já que você não pode fazer essa conta, já que você tem variáveis diferentes, A1 e A2, igual a 7.990. Então, essa aqui é a nossa primeira equação, tá certo? Nossa primeira equação. Então, aqui nós não conseguimos desenvolver além desse ponto, já que você tem duas variáveis. Bem, para eu encontrar o valor dessas variáveis, eu preciso de uma outra equação, já que são duas variáveis. Em geral, duas variáveis podem ser resolvidas por duas equações. E nós temos uma outra equação aqui embaixo, olha só, 100%, né? Você lembra que a soma das porcentagens, né, isso, das abundâncias, é sempre igual a 100%. Então, você tem o isótopo 1 e o isótopo 2, a abundância 1 e a abundância 2, essa abundância é 100% a somatória. Então, aí você vai ter uma outra equação, sabendo que A1 mais A2 é igual a 100%. Olha, outra equação, que podemos chamar de equação 2. A partir desse momento, você pode, tá, resolver e achar o A1 e o A2, que é justamente o que a questão pede, né? Isso, né? Como você tem duas equações, você pode resolver essas duas equações através de 3 métodos. Eu vou usar aqui a substituição, tá certo? Então, como é que a gente faz a substituição? A gente destaca o valor de uma variável em uma das equações. Aqui eu coloquei, olha, o valor de A1 é igual a 100 menos A2. Eu passei o A2 para o outro lado, né? Passei o A2 para o lado de lá. Aí vai ficar 1 igual a 100 menos o A2, né? Isso aqui você tem o valor da variável A1. A1 é igual a 100 menos A2. Aí você faz a substituição desse A1 bem aqui nesta equação, ó, tá certo? Por isso que o nome é substituição. Então você faz substituição, né? E você vai ter, ó, substituindo na primeira equação, temos 79, observe aqui, ó, 79 vezes o A1. Então, 79 vezes esta parte aqui é o A1, porque você já fez aqui, tá certo? Olha, A1 é igual a 100 menos A2, então 100 menos A2 é o A1. Então, fazendo a substituição, o resto continua a mesma coisa, mais 81A2 igual a
7.990, tá? Então, fazendo essa substituição, novamente você vai ter o desenvolvimento matemático, cuidado para não errar, e você vai conseguir resolver essa questão típica, né, da parte de cálculos químicos. Então, fazendo o desenvolvimento, você desenvolve a questão, multiplica esse vezes esse, 7.900, multiplica aqui também, né, isso não é matemática, aqui é negativo, vai ficar menos 79A2, mas aí o parêntese some. Continuando o desenvolvimento, você vai fazer esta conta aqui, ó, A2 e A2. Notem que ficou somente A2 aqui, a mesma variável. Então, você pode resolver 81 menos, porque aqui é 79 negativo, menos 79, tá certo? Aí vai ficar 2A2, porque 81 menos 79 dá 2, 2A2. E esse 7.900 você pode passar para o outro lado da expressão. Então, passando para o outro lado, fica menos 7.900. Se está positivo, né? Se está positivo, passa negativo, ok? Aí você está chegando no final da equação, tá fazendo aqui a subtração, você vai ficar 2A2 igual a 90. Neste caso, se 2A2 é igual a 90, o A2 é igual a 45%. Acabamos de achar a abundância, a porcentagem do A2, né? Que é a abundância do 81, olha só, A2, bem aqui, ó, 81. Então, achamos a abundância do 81. Para achar a abundância do outro, que ainda falta o outro, você joga nesta equação bem aqui, ó, que já está pronta. O A1 é igual a 100 menos A2, não é isso? Ó? A1 é 100 menos A2. Se você já tem o valor do A2, então fica bem simples, não é isso? A1 é igual a 100 menos 45, que é igual a 55%. Perceba que sempre a somatória é 100. 45, 55. Então, essa é a resolução deste tipo de questão, bem típica, né? Essa questão eu já vi bastante aí em vários vestibulares. Uma questão que não é nível básico, justamente pelo seu desenvolvimento matemático. Tá? Novamente, nós vamos pegar uma outra questão para treinamento, né? Exercício de aprendizagem, também questão de vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, semelhante a que nós resolvemos aqui na questão anterior. É o mesmo raciocínio, uma outra questão, mas com o mesmo raciocínio. São dados, né, na tabela, considere a tabela abaixo, o isótopo 24 do magnésio, o isótopo 25 e o isótopo 26. São 3 isótopos do magnésio. Massa atômica, ó, ele deu a massa atômica real, 93,99, aqui é 94, mas aqui é 93,99. 94,99, 95,99. Como eu falei já para vocês, é importante, a massa atômica do isótopo é bem próxima do seu número de massa, né? Bem próximo mesmo. Né? Então, por isso que algumas vezes nós usamos o número de massa e não a massa atômica, porque o cálculo fica melhor. A ocorrência na natureza, que é a abundância. Então, isso aqui é a abundância do elemento, né? Sua porcentagem na natureza. O isótopo 24X, notem, ele não deu valor. O isótopo 26Y também não deu valor. E ele deu 25 aqui como 10%. Tá certo? A ocorrência está em porcentagem, 10%. Dê as ocorrências de X e Y. Ou seja, ele quer saber o valor aqui de X e o valor de Y. Novamente, ele quer a abundância de 2 isótopos, né? Desses dois. Tá certo? O terceiro foi dado. Dos isótopos 24 e 26. Sabendo que a massa atômica dos elementos químicos do magnésio, né? Do elemento químico magnésio é 24. Novamente, ele deu a massa atômica, ó, do elemento aqui, ó. Massa atômica do elemento é 24, né? Eu preciso dessa massa atômica do elemento para poder calcular a porcentagem, ok? Um detalhe nessa questão é que ele manda justamente arredondar o valor de U para 24, 25, 26, ou seja, aqui é 23,99 para usar 24, aqui é 24,99 para usar 25, e aqui é 25,98 para usar 26. Resumindo, é para usar os números de massa, né? Porque o cálculo fica mais fácil. Essa é uma questão subjetiva da UFES, então você não vai ter alternativa para marcar. Então, ele quer que você não se perca muito no cálculo, aí você use os valores mais exatos, tá certo? Então, esta questão é semelhante à questão anterior, né? Você faz da mesma maneira. Então, se você pegou o raciocínio da questão anterior, essa vai ficar bem mais fácil. Vamos ver. Primeiramente, tá?
A diferença é que aqui nessa questão você tem 3 isótopos. Na questão anterior você tinha 2, né? Lembra? 2 isótopos. Mas o desenvolvimento é da mesma maneira. Você faz a substituição aqui na expressão, né? Isso tudo que você tem, você substitui aqui na expressão. A massa atômica do elemento, você tem 2431, ó, tá? A massa atômica do elemento, 2431. A massa do primeiro isótopo, tudo na tabela, o primeiro é 24. E você não tem a abundância do primeiro, que é X, tá certo? A abundância do primeiro é X. A massa do segundo você tem 25 e a abundância você tem 10%. A massa do terceiro, 26. A abundância do terceiro você não tem, é Y. Então você faz a substituição, apenas joga os valores lá na tabela nesta expressão. Substituindo, você vai ter esta equação, 24,31, que é a massa atômica do elemento, 24 do primeiro isótopo vezes X, que é a abundância, mais 25 do segundo vezes 10, mais 26 do terceiro vezes Y, que é a abundância. Tá ok? Tudo isso por 100. A partir desse momento, você tem apenas desenvolvimento matemático. Você não tem mais nada de química aqui para aplicar. Então, vamos desenvolver. Novamente, eu passo esse 100 aqui de baixo para o outro lado, né? Se ele está dividindo aqui, ele vai multiplicando. Aí vai andar 2 casas aqui. Multiplicação por 100 anda 2 casas. 1, 2. Vai ficar 2.431. Igual 24x. 250, que é esta multiplicação aqui, ó, 25 vezes 10, tá certo? 25 vezes 10 dá 250, mais 26y. Então, você cai nesta expressão aqui, tá ok? Passando 250 para lá, para o outro lado, né? Porque, de novo, é um número puro aqui, passa para o outro lado. Você vai ter, tá ok? A subtração aqui. Resolvendo, você vai chegar nesta expressão aqui, tá ok? Daqui você não consegue mais sair, justamente porque você tem novamente 2 variáveis, o x e o y, né? Tá certo? E com 2 variáveis não tem como resolver, certo? 2 variáveis somente com uma equação. Então, novamente, você vai ter que descobrir aquela outra equação, né? Isso, para poder resolver. E a outra equação, como nós vimos na questão anterior, a outra equação que sai daqui, ó, desse ponto aqui, da ocorrência, da abundância. Tá? Ainda tem um pouquinho do pensamento químico aqui, ou também matemático, né? A soma das porcentagens, da abundância dos elementos é sempre 100%. Então você vai cair aqui, ó, x mais 10 mais y, ó, x mais 10 mais y é igual a 100%. Então aqui você tem uma outra equação, certo? Que vai ajudar a resolver esta equação aqui, tá ok? Então nós vamos resolver esta outra equação. Então, fazendo isso aí, você vai ter, desenvolvendo, tá? Melhorando esta equação aqui, ó. Tirando o valor de y aqui. Aqui, novamente, eu estou tirando o valor de uma variável. Aqui eu quis usar o y, mas você pode usar o x se quiser. Então, usando o y, né, passa o 10 para lá e passa o x também para lá. Vai ficar 100 menos x e menos 10, né? Porque passa, aqui está mais 10, vai passar menos, aqui está mais y, vai passar aqui está mais x, vai passar menos x. Então, desenvolvimento, você cai nesta expressão, ó. Y é igual a 90 menos x, tá certo? De novo, você tem o valor da variável y aqui, e você vai substituir essa variável bem aqui, ó, no y, tá? Fazendo por substituição. Então, você fazendo por substituição, você vai chegar, tá? Aqui é o y, substituindo y é 90 menos x, 90 menos x. Daqui em diante, somente resolução de matemática. Então, resolva que você vai achar o valor de x, já que ficou apenas o x nesta expressão. Ó, x aqui, não tem mais o y, né? Então, você vai conseguir resolver, se você não errar matemática, né? Lógico. Então, fazendo o desenvolvimento, deixa eu apagar esses rabiscos aqui, tá ok? Deixa eu ver, borracha, apagar toda a tinta do slide, pronto. Aí vamos desenvolver essa matemática aqui, ó, tá? Desenvolvimento, né? 26 vezes 90, 26 vezes x, sem errar que é matemática. Você vai ter, tá? Vai chegar nessa expressão aqui, ó. Aqui, como é número, aqui também é número, você pode passar para o outro lado lá.
e você pode resolver 24x menos 26x. Então você chega aqui que você vai ter menos 2x. Notem que é negativo, justamente porque o 26 é maior, tá certo? Menos 26. Então você vai ter aqui, fazendo o desenvolvimento, menos 2x menos 159. Como você sabe, não pode ficar negativo aqui, você faz o artifício matemático só para ficar positivo. Pronto, 2x é igual a menos 159, tá certo? Aqui ficou invertido porque você sabe que tanto faz, né? Aí tudo positivo, passando aqui o 2, né? Dividindo aqui, porque é 2x é 159, então basta dividir tudo por 2 e você vai chegar em x, o valor de x. A porcentagem aqui de x, ó, tá ok? Acabamos de achar a porcentagem de x. Então, novamente, questão que é mais matemática do que química na realidade, né? Então, chegou nessa porcentagem, x, e agora para achar o y, você pode jogar na outra equação, já que você já tem o x bem aqui, ó. Olha o y aqui, ó. Y é igual a 90 menos x. Poxa, você já tem o x, então você joga o x bem aqui, tá ok? E você resolve, olha só, tá aqui, calculando o y. Y é igual a 90 menos x. Y vai ser 90 menos 79,5. Total, o y vai ser 10,5%. Então você tem o valor de x e tem o valor de y. Tá? Novamente uma questão de nível mais elevado, né? Nível básico, mas é uma questão típica. Então fiquem atentos que essa questão, apesar da matemática, é uma questão muito comum de cair. Então é importante que você saiba resolver esse tipo de questão. Tá? Então